bom dia a todos. Queria agradecer a vossa presença hoje aqui e confessar-vos uma coisa. Esta ação de formação, quando nós, Porta 33, começamos a desenhá-la, pensámos e sinto que essa ação de formação é para nós. Para nós, Porta 33, enquanto instituição, procura trabalhar na ilha da produção. E para nós, porquê? Para nós, a comunidade educativa é central neste processo. E sem os professores, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sei que vocês estão muito ocupados, têm as suas metodologias de trabalho, as suas pedagogias, os seus anos organizados, mas gostaria, ou pelo menos alguns de vocês, pudessem adoptar a Escola da Vida para nos ajudar a trabalhar com a população do Porto Santo. Há instituições, pela sua dinâmica e pela sua liberdade, no sentido de melhor ao público, como por exemplo o CASSI, ou como a Universidade Séria, ou como a Fundação Nossa Senhora da Piedade, que nos permite um contato mais direto e mais prático. A escola, especialmente a secundária, tem outro peso grande, há uma série de procedimentos que vocês têm de cuidar e tratar, para além da missão principal de vocês, que é a política. Nós não queremos, de maneira nenhuma, sobrecarregá-los, nem trazê-los mais relatórios, mais burocracias, mais trabalho, mais esse tipo de coisa. Todos nós, hoje em dia, nas nossas práticas, qualquer profissão está muito tomada por esse lado burocrático. Portanto, eu devo confessar isto a vocês e agradecer a vossa participação e voltar a frisar que gostariam que a escola fosse adoptada, fosse mais um aluno vosso. Eu acho que vamos ter tempo para, aos poucos e poucos, tentarmos afinar as nossas vontades. Vai ser uma experiência de tentativa e erro, mas nós também não estamos aqui para salvar o mundo. Vamos tentar salvar o mundo à nossa dimensão, à dimensão do nosso corpo, à dimensão do nosso raio de ação, os meios que teremos ou não teremos. Também as instituições culturais, como a Porta 33, nós nunca sabemos que orçamento teremos. Por vezes podemos ter um orçamento generoso no ano seguinte já não há. Isto é pena porque há muitos projetos pelo país todo que não têm continuidade. Projetos arrancam, funcionam e no ano seguinte já não há financiamento e há uma frustração constante em todo o esforço desenvolvido por essas pessoas. Porto Santo é uma ilha pequenina e tem as vantagens de ser pequena. A tormenta não é tão grande. E podemos nos adaptar. O exemplo disso é a própria escola. João Ramalho conseguiu, naquela época, construir aquela escola. Estava realmente longe dos poderes, não o facto de não ter construído, nem projetado, nem há num desenho, projetado o tal muro que separava ambos os sexos, os meninos das meninas. Ele conseguiu porque estava realmente, apesar de ele ter sido administrado pelo Ministério das Obras Públicas, então, o próprio Ministro chamou-o à sua presença e ele recusou ir. E porquê? Porque realmente, portanto, às vezes os afastamentos dos grandes centros permitem outro tipo de estar, não é? E aliás o Joaquim Moreno, um dos intervenientes, ontem abordou ligeiramente isso. Há escolas que mantêm uma certa liberdade porque não estão tão condicionadas. E no Porto Santo, a nossa atitude é
de absoluta franqueza e percebam as nossas fragilidades também. E, portanto, um projeto deste só se faz com pessoas. Senão, isto não faz sentido nenhum. Penso que, através do portal Interagir, vocês consultaram, nós tínhamos o programa da atividade formativa. Eu acho que eu vou ler esse programa para nos situarmos um bocadinho em relação a este encontro que estamos a manter agora. Portanto, as razões justificativas desta atividade. E a gente diz que a Porta 33 está a organizar o seminário Disputar o Agir, práticas para a reinvenção da escola e da sua relação com o lugar, nos dias 14 e 15 de outubro, para enfatizar a reutilização adaptativa e sustentável da antiga Escola da Vila do Porto Santo, enquanto novo polo cultural de disseminação e partilha de conhecimentos, e a maneira como sobre ela cuidar e intervir possam conduzir à formulação de enunciados suscetíveis de disputar o agir. Aqui é que está a questão. Como formular estes enunciados? Sabemos que queremos formular centrados na comunidade educativa. Agora, como os formular? Como conciliar vontades, práticas, métodos? E é isso que nós nos propomos começar a trabalhar com os professores do secundário e eu não domino muito bem as estruturas organizativas da escola, ou seja, os professores têm a sua responsabilidade por as crianças e os jovens a partir dos 10 anos. Também nós estamos a sentir que, por exemplo, com a escola da Irmã Violinda, torna-se mais fácil trabalhar, por ser mais pequena, talvez. Ter outro tempo. E, portanto, o que nos traz aqui fundamentalmente é como formular esses enunciados. E, portanto, aqui acaba-se por dizer que esta formação inscreve-se no projeto de Escola do Porto Santo, uma parceria da Porta 33 com o Governo Regional da Madeira, o município do Porto Santo, o Plano Nacional das Artes, que é representado pelo seu coordenador Paulo Pires do Val, que visa criar na antiga Escola da Vila um polo de disseminação de práticas artísticas participativas com impacto educacional na comunidade local. E depois diz, um pouco mais abaixo, que isto na sequência de disseminar práticas artísticas participativas, diz-se mais abaixo o seguinte: refletir sobre a autonomia da arte, enquanto motor de contribuição para uma aprendizagem ao longo da vida que fomente o sentido de pertença, a responsabilidade e uma cidadania participativa, crítica e ativa. Portanto, nós temos aqui, eu sinto uma grande dificuldade em objetivar estes conceitos. Mas estou muito feliz de termos aqui pessoas que também lidam com estas dificuldades e que nos podem realmente ajudar a clarificar e a objetivar esta intenção. Espero que este encontro seja produtivo para todos. Eu estou cheio de expectativas. Para mim, este encontro é, para mim, Porta 33, este encontro vai-nos implicar, porque nós já tivemos 12 encontros anteriores. Um também com o Paulo, o outro com o Nuno Faria, em 2019, 2020. Mas aí a gente ainda não se conhecia muito bem. Agora, nós, ao fim de 3 anos, já começam a identificar caras, rostos. Alguns de vocês têm participado assiduamente nas atividades propostas e, portanto, a imagem começa a ser focada. Começamos a focar a imagem objetivada. Agora, como levar isto para fora desta sala, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, para a comunidade do Porto Santo, sinta
esta energia vai ser com o esforço conjunto e com a objetividade que possa surgir deste encontro de hoje. É isto que queria dizer e agradecer. Muito obrigado. Paulo, quer dizer alguma coisa? Posso só dizer uma coisa? Desculpem, vou quebrar aqui o protocolo. Posso pedir um favor? Podem vir aqui para a frente? Porque é muito, a ideia não é sermos uma plateia, mas estarmos assim, estarem à nossa frente e quase como um círculo. Nós próprios devíamos ir para ali. Pois era. Desculpa, é que não queríamos este nós e os outros, mas estarmos um bocadinho mais juntos. Desculpa, Paulo. Nós estamos a ser Olha, podemos... gravados. Estamos a ser gravados? Podemos fazer lá Mas no isto é final. documentação interna, não está a ser... Olha, podemos ir para aqui. Claro. Sim. Mas a gente vai perder o que se diz. Não. Não, Olha podemos aqui, pôr assim. Assim. Também temos o microfone. Sim, temos o microfone. E não sei se o som vai se perder muito. Mas estamos a ser gravados. Ganhamos Em proximidade. Eu também quero agradecer à Del Pessoal, que realmente soube gerir tão bem ontem. Desculpa, Paulo, mudarmos aqui este. Que soube gerir tão bem ontem toda esta participação das pessoas. E dizer que ontem assistiram online a este encontro. Quantas pessoas estavam a assistir online, Carolina? 255. Portanto, é um número bastante bom e o que também demonstra o interesse por este tipo de ações, ou seja, tentar conciliar arte e educação. Eu posso dizer uma coisa? Claro. Eu discordo consigo quando disse que é mais fácil trabalhar com a escola, que agora é uma escola grande, mas está dividido a por setores. Tem o infantário, tem o primeiro ciclo e tem o secundário. O infantário é aqui perto, portanto é fácil das crianças deslocarem até ao espaço da antiga escola da vida. E já aconteceu, os mais velhinhos, claro, 4 anos, os meninos da creche. Os meninos da creche é mais complicado trazê-los, mas a partir de até dos 3 anos acho que se consegue fazer alguma coisa com eles. E quanto mais cedo, melhor. E, portanto, eles podem vir a pé e haver atividades de exploração, porque, assim, a escola pertence ao Estado, não é? Materiais é complicado serem fornecidos para a escola, temos tido sempre esse problema, e, portanto, tendo a parceria da Porta 33, era muito importante, porque tem outros horizontes, outros portanto, tem outros conhecimentos, não é? Na parte das artes, e se calhar ter lá um espaço dedicado para que eles possam ir, e se marcássemos uma hora de manhã, porque eles estão mais despertos, de tarde não é tão viável, mas de manhã é sempre bom. E o primeiro ciclo, apesar de estar no campo, há sempre a parceria com a Câmara, com o transporte, e eles verem, portanto, esse conceito de ser a escola da Nossa Senhora ser mais pequena é mais fácil de trabalhar, não é verdade? Desculpe mais. Vai ser mais fácil trabalhar. Não, de ser da escola das irmãs, ser mais pequena, de ser mais fácil de trabalhar, não é verdade. É uma opinião? Não, mas é isso, pronto, e eu estou...
E eu estou a dar a minha opinião, porque acho que é importante. E a escola já fez parceria, já trouxe os meninos até ao externato, à escola da vila, para fazer atividades. Portanto, é fácil. Na escola no colégio particular, a gente tem turmas muito grandes e muito difíceis de conseguir rentabilizar o que temos a dar. Se fossem turmas divididas em metades, era muito mais aproveitado, porque e para isso também poderia haver a oportunidade de levar metade da turma, em vez de ir uma turma inteira. Podiam levar a metade. Pois e depois, outro dia, levavam outra metade. É o que nós pensamos que deveria ser organizado dessa maneira. Porque sempre respondemos aos convites para dinamizar atividades lá. Mas quando é a turma completa, consegue-se fazer, mas perde-se muito. É mais difícil. Obrigada. E realmente a gente fica a pensar como é que os professores conseguem no seu dia-a-dia aguentar turmas tão grandes, com crianças com tantos problemas. Mas como há várias salas aqui na escola também, é dividir a turma, posso fazer 2 atividades para uma só turma. Eu ontem ouvi uma coisa muito interessante que eu gostei, que é esta frase. Não sei se disse, acho que o André Tavares. Não é preciso do microfone. É para gravar, é que senão depois não fica gravado. Okay. Se diz. É que estava a dizer que ontem ouvi uma expressão muito interessante que até registrei, que é esta: o maior património de um lugar é o povo desse lugar. O povo, as pessoas é que importam. E eu falo por mim. E eu trabalho numa escola de primeiro ciclo, está associada a uma escola secundária, e da nossa parte nós estaremos sempre disponíveis, sempre para colaborar com a Porta. Obviamente que a nossa escola fica mais longe, não dá para vir a pé, mas há sempre forma de participar. Ou a Porta vai à escola, ou a escola vai à Porta. Portanto, era só isso que eu queria dizer. Da nossa parte, está esse compromisso assumido com a Porta desde a hora zero. E vocês sabem disso. Mas para planificar, porque a planificação disto obedece da nossa parte, as nossas dificuldades é combinar com as pessoas que vêm do exterior, nos tempos X. Portanto, isto tem de ser planificado para as coisas resultarem, no mínimo com 2 meses de antecedência. Quer para a escola, para os professores ou para esses alunos terem já o tempo calendarizado, quer para quem venha de fora também para coincidir os tempos. Ainda melhor, Claro, isso para a escola é ótimo. Pois, não é? Aliás, a última ação que se fez aqui, o CASI com a Universidade Sénior, foi planeada para aí com quase 2 meses de antecedência. E a coisa resultou, estava toda a gente preparada e toda a gente sabia o que vinha. As próprias pessoas, antes de virem, fizeram chegar a estas instituições porque é que vinham e o que é que queriam fazer. Portanto, isto pressupõe que em breve nós vamos ter que ir às diversas escolas. Mas agora, pergunto, falar... Só uma? Sim, é uma, mas... É uma escola, ainda é mais fácil. Ainda é mais fácil. Não, mas há a secundária e há a creche. Não, ainda mesmo. É um agrupamento. É só um agrupamento Mas de escolas. fisicamente São diferentes, mas é um agrupamento. Mas nessa escola, com quem é que a Porta 33 fala? Com o coordenador das atividades, que é a professora Rita Fábio. A partir daí, essa coordenadora contacta com todos os coordenadores de ciclo. Coordenador do primeiro ciclo, coordenador da pré, do infantário, coordenador do terceiro e do secundário. E aí eu acho que a linha de comunicação irá funcionar. Não é falar com este professor ou com aquele, é com o coordenador. Com a direção da escola.
É isso. Primeiro falar com a Sim, direção da evidente, não é? Coordenador, Ok. a direção da escola, o coordenador. ou a direção da escola, que é o Conselho Executivo. Os coordenadores educativos das escolas representam o Conselho Executivo. Portanto, mas claro que a conversa, o diálogo tem que ser feito com o Conselho Executivo, evidente. Depois, então, segue o caminho. Mas é fácil aqui, porque aqui as coisas são perto, nós conhecemos as pessoas e não há qualquer... A gente deve dirigir uma comunicação ao Conselho Executivo. Claro, primeiro. Da escola Sim. Francisco Freitas Blanco. Sim. Primeiro. Portanto, que neste Depois- momento depois- é a única escola onde que está todas Sim. as outras estão acopladas. Sim, exceto o À exceção externato. do colégio. Exceto o externato. O externato é uma congregação. Eu posso só, porque tem a ver com isto, tem a ver com a estrutura que temos estado a desenvolver com o Plano Nacional das Artes, que é, nós não trabalhamos com nenhuma escola que a própria direção não diga nós queremos trabalhar convosco. Tem que ser a direção a dirigir-se a nós, a dizer gostávamos muito de trabalhar convosco. Portanto, a partir desse momento, então, há alguém na escola que passa a ser o responsável pela ligação. Já não precisa de ser depois sempre a direção, coitados da direção já têm milhares de coisas para fazer. Mas eu estou a dizer, o professor Elvo é coordenador do primeiro ciclo e já pode ficar encarregue dessa comunicação. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esta... E certamente, mas essa ligação oficial, não é? Ou seja, da porta ir à direção da escola e ter uma primeira conversa e ficar claro que esta ligação pode ser fundamental para a escola e para a porta, para esta escola do Porto Santo, isso pode ser um bom caminho. Depois, é preciso operacionalizar. E para operacionalizar é preciso então o tal coordenador de atividades ou outra pessoa que a escola decida, para que fique responsável para que a comunicação circule. Todos os professores fiquem a saber que vai haver uma atividade X na data E. Mas a Filipe Abreu é a coordenadora Das atividades, todas. Da ACC. Sim. O Maurício chegou a contactar com o Magno. Pronto, ele foi substituído, agora é Filipe. A partir da Filipa consegue chegar a todos os coordenadores. Tá bom, obrigado. Posso só para terminar, depois passo a falar. O que é que me parece também fundamental em relação a esta ligação? É não se ficar preso por ser uma área artística ou ligado à cultura, aos professores das artes ou seja, perceber, eu acho que esse é um caminho que nós ainda não ganhamos, mas que é fundamental, que é todos os professores da escola são um agente cultural. Todos. O professor de filosofia... As educadoras, isso mesmo, ou o professor do primeiro ciclo, isso mesmo. Abrange todas as áreas. Mas essa ainda é assim, essa tem isso tudo já como responsabilidade. Mas às vezes nós podemos pensar, o professor de ciências, ou o professor de filosofia, ou o professor, esse não é para ele esta atividade. Não, aquilo que gostava de sublinhar é que o professor de filosofia, o professor de história, o professor de português, o professor de matemática pode ganhar, o professor de físico-química pode ganhar neste sentido, não é estar-lhe a roubar tempo, é estar-lhe a dar um instrumento para ele fazer aquilo que precisa de fazer. É uma missão. De outra maneira e os alunos aprendem com mais facilidade. É isso mesmo. É por isso que costumamos dizer brincando aprende. Brincar. E o lúdico é determinante aqui, não é? Nesta ligação. E a relação com o corpo, que nós parece que esquecemos na escola. Portanto, a ideia, eu julgo que é mesmo essa. Eu só queria deixar de sublinhar isso, que é nós transformamos a escola numa repartição de disciplinas, não é? Ou seja, estão muito afastadas às vezes umas das outras. E podemos dar todas as disciplinas a partir de uma atividade, de uma mesma atividade. E os miúdos, os jovens, os adolescentes percebem melhor porque é que o fazemos, não é? Ou seja, as coisas estão integradas, poderem estar integradas. Portanto, trabalhar as disciplinas artísticas com as disciplinas científicas, com as humanísticas e isso ser tudo em redor de uma mesma atividade. Isso parece-me que pode ser muito útil para todos, para não desmembrarmos, não é? Como se a vida fosse desmembrada. Estes lados Organizativos são, quando são bem feitos, bem pensados, é meio caminho andado, não é? Há outra questão aqui que também é relevante e acho que poderíamos agora ir aí, era fazer uma espécie de conclusão do que aconteceu ontem, ou seja, fazermos um sumário.
ao refletir um pouco do que ontem aconteceu, fazer uma pequena síntese das dificuldades apontadas, das experiências realizadas. O que é que parece, Paulo? E fazer uma pequena síntese de tudo de ontem é... Não, por exemplo, em relação a cada um dos painéis. E se for ao contrário, se for o que é que acharam de cada um dos painéis, Virar isso. Ou o que é que achamos mais importante? Mais importante, sublinha. Não precisa de ser O que é que nos disse? o que é que vos O que é que vos tocou, tocou? o que é que vocês acharam que fazia sentido ou não. Se calhar conhecer a história um bocadinho. E antigamente, o que faziam também naquela escola, a nível das... Eu falo alto. É que está a ser gravado, só para perceberem o porquê do microfone, é que está a ser gravado e depois ficam buracos de som. E pronto, a nível da questão das hortas, que realmente também cheguei a trabalhar naquela escola e também esse projeto da horta era implementado. Pronto, se calhar continuar também. também. Conhecer a história da escola. Sim, da escola também. Sim. Sim. Muita gente acha que faz falta. Ou que seria bom. É bom para poder-se seguir também Continuar partir a daí para trabalhar e dar continuidade. E sentiu que ontem já se abordou um bocadinho isso em relação à Sim. arquitetura? Sim. É curioso, vocês têm um projeto, não é, que estão a desenvolver, que é escutar as memórias, não é? Ou seja, escutar as memórias daquele lugar, não é? Queres contar um bocadinho o que aconteceu aí? Pronto, nós iniciámos um processo de gravação, chamamos, portanto, testemunhos. Alguns deles estão disponíveis, pode-se ouvir na antiga cantina da escola, portanto, aos escutadores, e há depoimentos de pessoas, não só de antigos alunos, como de antigos professores, de diretores, funcionários administrativos na altura, e até de próprios mestres que ajudaram à construção da obra, e são memórias intimistas no sentido daquilo que as pessoas sentiram quando habitaram aquele espaço. E aí a gente sente realmente que a escola é património, uma vez que as pessoas mantêm essa relação de pertença e de familiaridade com aquele edifício. Portanto, isso aconteceu num projeto com a Inês Lapa, que começou a gravar e a marcar entrevistas e foi aberto ao público e as pessoas que quiseram aparecer, apareceram. Fizemos essas gravações já. Mas é um projeto que está sempre em aberto, portanto, a gente está a tentar equipar a escola. A Sónia está a tempo inteiro na escola e trouxemos já um gravador e mesmo com telefone. Hoje em dia os telefones já conseguem gravar também há depoimentos escritos. com qualidade. As pessoas tendo disponibilidade e vontade podem passar em qualquer altura e combinar um dia que estão disponíveis a falar sobre a sua experiência naquele lugar. E tanto também há uma série de professores que também aqui estão presentes que nos facultaram uma série de fotografias. Já vimos uma data de fotografias do que é que foi o passado. Nessa altura ainda não tínhamos material para poder gravar, agora já trouxemos um scanner desta vez. Estamos a começar a tentar equipar a escola que, quando nos emprestam esse material, a gente poder guardar com qualidade mínima. Portanto, é um projeto que está sempre em aberto, vai ser para recolha constante e quando as pessoas estão disponíveis. E neste tempo que temos passado por cá, no verão, fizemos 2 oficinas em agosto do ano passado e este ano. Nesse curto espaço passavam pessoas pela escola e geralmente eram pessoas do Porto Santo que já não viviam cá há muitos anos. E foi impressionante a quantidade de pessoas que ficou em lágrimas ao voltar à sua sala de aula, com boas e más recordações, mas a felicidade de verem um globo, que era o globo da escola, foi impressionante. Reviam, ensinavam novamente elas dentro da sala como é que faziam. Repararam todos que o quadro tinha mudado de sítio. Há 2 salas que o quadro teve que mudar de sítio pela adaptação que se fez para poder entrar diretamente para as casas de banho dentro da sala. Todos repararam logo que o quadro já não estava no mesmo sítio. E é comovente ver como as pessoas se emocionam ao voltar à escola. E alguns já não voltavam ao Porto Santo há muitos anos. Há uns que vêm todos os anos e dizem: primeiro dia que chego ao Porto Santo vou à escola, antes de sair do Porto Santo vou-me despedir da escola. E é incrível, essa relação é mesmo muito forte.
Esta questão afetiva com os lugares e com os lugares que são instituições culturais, que, como a escola nesta passagem de uma instituição educativa para uma instituição cultural está a fazer, é determinante, porque eu julgo que um dos problemas que nós temos nas instituições culturais é essa ligação afetiva de não existir. As pessoas sentem que não pertencem ali muitas vezes. Portanto, vão umas vezes, mas não voltam. Têm um afastamento em relação àquele teatro, não sentem como delas. Ou seja, não é a casa delas. A vantagem já nesta escola é que já foi a casa de muitos. Não é? Ou seja, há uma ligação muito de pele em relação àquele lugar. Às vezes positiva, outras vezes negativa, mas é possível trabalhar a partir daí. Não é? Ou seja, é possível começar. E, portanto, a força também daquele lugar isso já lá está. É um problema que às vezes as instituições culturais não têm, não conseguem essa ligação afetiva às pessoas e, portanto, elas não voltam ou não sentem que são dali. O problema da pertença à cultura, não é? Ou seja, às instituições culturais. Pois a gente vi agora, há poucos dias, com um amigo da Sónia, que andou lá na escola, um ex-aluno da escola, que deve ter partido um vidro quando era aluno da escola. E agora, portanto, um dos problemas que a gente tinha, que não ficou acabado nas obras, foi a entrada das portas das salas de aula estavam muito mal. E o empenho com que ele teve, conseguir encontrar a pedra do Porto Santo para voltar a repor as pedras da entrada das salas, portanto, o esforço que ele fez em tão pouco tempo conseguir, porque a gente tem 2 artistas que vão chegar amanhã, quando vocês saem, para ficar nas salas. E quer dizer, era demais, já cabia quase uma mão em algumas das salas, debaixo da porta. E o empenho que ele teve, conseguir, mesmo a trabalhar, arranjar horas para lá ir pôr pelo vidro que partiu um dia na escola. Só para acrescentar, em relação aos testemunhos, em relação a essa memória, esse historial da escola, nós temos uma exposição organizada pela Madalena Vidigal e pelo Diogo Amaro, a partir dos desenhos de projeto do arquiteto Raul Charão Ramalho e acompanhada com uma folha de sala contexto relativamente longo, em que está lá o contexto, o projeto, as circunstâncias da época, os objetivos dessa escola. Acho que é um documento que ajuda a termos essa percepção do historial daquele edifício. Era só isto antes que... Eu estava a ouvir o que estava a ser dito e, de facto, há momentos em que as ideias coincidem, mesmo quando nós não estamos à espera. A arte, por exemplo, agora valoriza mais do que nunca a questão do processo, não é, do trabalho, mas a questão da leitura da arquitetura e dos edifícios hoje está a ser feita através de uma ideia que é aquela que estava aqui a ser descrita, que é como é que um edifício pode ser lido a partir das pessoas que o construíram, das pessoas que o habitaram ao longo dos anos, das pessoas que o encomendaram. E isso no mundo académico, importado da filosofia, o Paulo falará melhor sobre isto do que eu, mas tem a ver com um conceito que é zonas de contacto, as chamadas contact zones, em que qualquer objeto que nós humanos possamos produzir, seja ele artístico ou arquitetónico, tem essa leitura múltipla. Podemos dar a volta, andar à volta do objeto e, obviamente, os arquitetos são aqueles que o lançam, não é, para o mundo como um artefacto construído, mas depois há muitas pessoas envolvidas que contribuem para que esse artefacto permaneça no tempo. E há um prémio, que o André Tavares até editou o livro sobre uma edição desse prémio, que é o prémio HK, que é um prémio muito interessante porque é um prémio que é atribuído a uma obra de arquitetura da diáspora muçulmana e que é atribuído não só aos arquitetos, mas também aos construtores, às empresas de construção e aos promotores. E, portanto, é novamente esta ideia da zona de contacto em que uma obra de arquitetura é fruto
da harmonia, da fricção, de todos estes agentes. E isso era o que estava aqui a ser feito, ou seja, intuitivamente chegamos lá, não é? Porque de facto é isso que importa relevar. É como é que uma obra existe e como é que ela depois pode ser contada ao futuro. Porque eu gostei muito da ideia do Walter Benjamin sobre a ideia dos netos, não é? Que eu acho que é uma coisa que se poderia aqui lançar hoje, é como é que isto se lança para o futuro, porque falámos imenso do passado, não é? Mas como é que esta escola agora se lança para o futuro? E isso é uma pergunta que requer imaginação. Está-me a ocorrer esta relação da Universidade Sénior com a creche, será que se conseguir juntá-los todos na escola? O infantário estão todos perto, também uns dos outros, tentaram um dia fazer essa experiência, ver se calhar são avós netos que podem coincidir. Eu acho que tem a ver com uma certa sacralização daquilo que é o papel da arte e da arquitetura, como, em vez de ser uma coisa distante, eventualmente elitista e de um mais privilegiado, é explicar que é um património comum. Eu queria contar uma história, posso? Há uns anos eu estive em São Paulo e eu sou arquiteto e, portanto, o meu interesse quando viajo muitas vezes prende-se com isso. E fui ver uma galeria de arte que se chama Galeria Vermelho, que foi desenhada por um grande arquiteto brasileiro que se chamava Paulo Mendes da Rocha, que desenhou o Museu dos Costos em Lisboa. E a dona da galeria, a Helena, a galeria era nova, tinha acabado de ser construída, convidou-nos para ver o espaço e depois fomos jantar à casa deles. E ela contou-nos esta história. A galeria num pátio, numa zona mais popular de São Paulo, portanto, era uma zona que tradicionalmente não tinha este tipo de espaços, e ao lado havia uma oficina de motas, com motards daqueles todos tatuados e assim com uma estética muito marcada. E a galeria construiu-se. A Galeria Vermelha é uma galeria que representa artistas com bastante radicalidade, portanto estamos a falar de uma arte extremada, no bom sentido. E então vem este senhor, rapaz da oficina, falar com a Helena e diz assim, o que é isto? E a dona da galeria explica, isto é uma galeria de arte, nós trabalhamos com artistas, expomos instalações, vídeos, fazemos performance, essas coisas todas, e ele terá dito, nós também somos artistas. E ela terá ficado assim, sim, eu vou trazer-te uma peça que nós fazemos. E então vem com uma carcaça de uma moto pintada como se fosse com grafite, e diz, isto é para vocês exporem aí. E essa peça ficou no pátio da Galeria Vermelho durante anos. Portanto, foi incluída. Não era uma obra de arte, mas foi um modo a contact zone. Ou seja, os vizinhos foram incorporados neste processo e alguns artistas depois até trabalharam com esta realidade. Eu acho que é um pouco por aí que eu vejo esta história, que é conseguirmos, através de um processo de empatia, que todas as pessoas venham e que não se sintam que isto que nós fazemos aqui deste lado é só para alguns. Não é? É fantástico. E estão a fazer uma coisa que aqui na ilha, que é dizer, nós temos este património, tem esta escola, e esta escola fechou as portas. E a porta chega e está a abrir as portas. Dar a conhecer um edifício, dar a conhecer a história, é fantástico. Vai chamar as pessoas, porque só conseguimos amar aquilo que conhecemos, não é? E a verdade é que no Porto Santo não temos só a escola do Chorão Ramalho, existem outros edifícios. E fazer esta retrospectiva, dizer que há um património que devemos valorizar e fazer a diferença, que é isso que a Porta 33 está a fazer, a diferença. E há chaves para isto crescer. Porque se nós fizéssemos com outros edifícios aquilo que a Porta 33 está a fazer,
As pessoas iam amar, iam gostar muito mais da sua ilha. E estão de parabéns que estão a conseguir fazer isso. Outra coisa que o Maurício falou, que gostaria de ir às escolas. Por acaso, já foram ao CASSI e foi uma mais-valia. Conhecer o nosso espaço também é muito importante. Este intercâmbio é fundamental e por isso estão de parabéns. O que eu acho muito, muito bonito neste processo, e eu posso dizer porque estou de fora, aterrei há poucos dias e não tenho estado envolvida, é este momento agora. Este que estamos a fazer, porque quando falamos em arte participativa, muitas vezes, ou projetos participativos, o que fazemos é nós escolhemos um artista, depois esse artista diz um grupo e diz, pensa o projeto e depois vamos escolher com quem é que vamos trabalhar. Mas uma arte verdadeiramente participativa é aquela em que estamos agora, em que estamos juntos a pensar o que é que pode ser feito, que é muito mais difícil, porque é muito mais difícil sair que vamos fazer este projeto X ou vamos fazer aquele. E este momento de vos ouvir e de perceber quais são as vossas preocupações, quais são os lugares que acham que é preciso ir a escarafunchar, o que é que são os temas que vos preocupam, quais são as questões que necessitam de ser levantadas. A Luísa falou-nos de uma coisa que a minha e a Ainhoa sobre achar que muitos meninos das suas experiências não tinham curiosidade. E que este é um tema, não sei, que gostava de ouvir um bocadinho a vossa opinião sobre isso. Até porque para desenharmos projetos juntos é bom perceber por que caminhos começamos, porque senão o mundo está todo aberto. E eu acredito profundamente nesta relação entre a arte, a escola e o Centro de Arte, e o Paulo tem toda a razão de estamos já num lugar de empatia, aliás, porque vocês estão aqui, estamos a conversar, portanto, sim, isto já é um lugar de proximidade, e que bom, já quebramos imensos gelos, imensas barreiras entre nós, mas acho que era bom ouvir de vós aquilo que me dizia, não sei como é que se chama, a Sara, aquilo que a Sara dizia de conhecer a história. Eu acho também, eu gostava de ouvir a vossa história, o que é que vos preocupa, quais, para além das questões do tempo e da burocracia e do stress que todos temos, quais são os temas, se calhar, fraturantes nas vossas escolas, no que veem, no que assistem. É muito bonita a coisa do património. Acho que isso é super interessante. Perceber que se tivermos orgulho do património do lugar, que eu também concordo com o professor, que não sei o seu nome. Como é que... Desculpa? Élvio. Que o Élvio dizia que o património são pessoas, e concordo totalmente, e por isso esta ideia da recolha da memória, que pode ser a sua só havia aqui umas hortas em que eu passava, não precisam ser grandes memórias, grandes histórias, mas há outras coisas que acho que podem ser tratadas, e se calhar podemos aproveitar aqui também para discutir isso, de o que é que vos preocupa, o que é que vocês acham, porque eu acredito, porque sou muito utópica, que a arte pode mesmo abrir brechas, abrir horizontes, mas também mudar o mundo, porque acho que é possível, todos. É assim, mais longe. É assim, eu gostaria, eu sou educadora de infância, na EB1 com secundário e pré-escolar e creche do Dr. Francisco Freitas Branco. Não está, não? EBS. EBS, é. E o que é que eu gostaria de ver naquela escola? Eu conheço a escola já há muitos anos que estou cá, eu não sou de Porto Santense, mas quase, que estou cá quase há 30 anos. Eu gostaria de uma sala ter uma oficina utópico. Sempre disponível, ou disponível, por exemplo, 1 ou 2 dias por semana, em que nós pudéssemos lá ir com as crianças. Estou a falar, pronto, eu tenho idades de 3, 4, 5 anos. Nós fomos no ano passado, este ano ainda, no ano passado letivo, convidados para uma, eu não sei como é que se chamava a pessoa que esteve à frente, uma contadora de histórias, a Catarina, que gostámos muito, as crianças gostaram muito, foi um dia diferente para elas.
inclusivamente a caminhada também foi diferente. Eu acho que era mais nesse sentido. Para mim, como educadora, fazia mais sentido neste aspecto. Mas quem diz contadora de histórias diz todo tipo de atividades. Teresa. Mas a oficina seria trabalhos manuais, não é? Também podia ter várias diferentes vertentes. Trabalhos manuais, contador de histórias, teatro, exploração do corpo. Tipo jogos também. Hã? Tipo jogos. Adoro a ideia de mais do que Jogos. uma área, a ideia de uma oficina utópica. Pronto. Sim. Se calhar pode não ser nada. Pode ser isso ou nada disso. Pode ser só a caminhar. Mas a ideia de uma Não, oficina só a ideia de irmos para algo diferente já valia a pena. Vocês acreditam que pode ser... Vocês acham que pode ser assim umas coisas pontuais ou, por exemplo, um projeto de continuidade que pudesse ser estruturado em vez de ser uma coisa que daqui a 2 meses acontece, mas algo que pudéssemos estruturar durante um ano e que vão acontecendo várias coisas Sim, e que vem... mais nesse sentido. Não, nós lançámos agora com o caso de São Nossa Senhora da Piedade, com a Universidade Sénior e com o apoio do CREA. Foi por isso que tivemos essas reuniões há 15 dias atrás, para no próximo ano, então, com essas pessoas e com essas instituições, fazermos um projeto sistemático e contínuo. Portanto, essas pessoas, os de lá, vão estar aqui por curtos períodos de tempo e em conjunto vão criar uma série de metodologias, de exercícios, etc., em que os que aqui ficam prolongam durante o tempo e muitas dessas ações estão previstas ser online, portanto, haver sempre uma comunicação próxima. Este é um dos projetos que já está mais ou menos estruturado. Nós, neste momento, estamos a tentar estruturar outros. Nós temos, por exemplo, aqui, com muita alegria, alguns curadores, pessoas, portanto, especializadas em transmitir a vontade criadora de um artista para espaços adaptados à apresentação de obras de arte. E temos aqui, neste momento, um dos artistas que nós convocamos, Nicolas Paris, com o qual estamos também a estudar esta possibilidade do Nicolas desenvolver um projeto aqui no Porto Santo ao longo do tempo. Não sei se o Nicolas quer dizer alguma coisa. Obrigado. Isto é bem emocionante para mim. Desculpem, eu não falo português, eu vou falar portunhol. É muito emocionante. A gente percebe. Desculpa. Nós percebemos. Sim, obrigado. Porque minha investigação como artista é tentar mas não conseguir del todo compreender como aprendemos. E as poblações com que eu gosto mais trabalhar são professores. Então, estar com vocês tem todo o sentido e é muito emocionante. Eu acho que esta é uma oportunidade para pensar em termos de espaço e não só desde a arquitetura, sino sobre todo o processo de aprendizagem de uma criança e de um professor. Eu penso que deve ser compreendido em termos espaciais. É algo que acontece em muitas direções, não é um processo linear de causa-consequência, sino é mais orgânico. Então, eu gostaria de pensar que a intenção de Porta 33 e de los curadores e de todos é aprender de los professores, mas não ao contrário. E, de la mesma forma, é que todos aprendamos de los jóvenes ou de las crianças.
Entonces es como una oportunidad para invertir la estructura tradicional, puede ser, de un aula en donde una persona decide qué aprenden los demás, más es como un grupo de personas decide qué puede aprender el espacio mismo o el profesor o el artista. Eu acho que es bien importante correr esse risco. E mais que desenvolver projetos, eu acho que estaria muito increíble desenvolver vínculos entre áreas de conhecimento, entre diferentes anatomias, entre diferentes corpos. E não tanto pensar desde a forma, sino desde a estrutura, aprender desde a estrutura. E estes são conceptos que eu espero poder mostrar en unos segundos. Y lo que yo estoy sintiendo ahora, que es muy bonito, es que tal vez la mejor forma de... Lo voy a hablar en otro orden. Oír es la mejor forma de decir algo. Y para mí para nós, eu acho, estar oyéndolos a vocês es la mejor forma de proponer. Y eu acho que eso es me gusta esa idea porque el aprendizaje se convierte en una actitud. Es la actitud hacia el otro, de oírlo y tenerlo en cuenta. Y aprender de él, sobre todo, más que señalar o enseñar o querer enseñar. No sé, me gustaría proponerles un ejercicio de diseño, bien rápido, para tratar de hacer y aprender haciendo. Estoy improvisando, ¿no? Voy a diseñar unos puntos aleatorios. En español podemos llamar esto como un diseño automático. Sin orden, sin sentido, mas imaginen que esto es como una constelación de estrellas o es una escala astral, mas también puede ser ¿cómo se fala? Las pecas de la piel. Shinais de la piel. Entonces es bien interesante para mí porque también aprender es intentar conectar escalas, crear un espacio intermedio entre lo micro y lo macro, entre la experiencia y el conocimiento, entre el individuo y las personas. Puede ser también ¿cómo se llama? Migajas del pavo, migajas, cuando comes y cae en la mesa. Es una constelación. Siempre yo acho que estamos haciendo constelaciones. Inclusive ahora mismo no somos una constelación de intenciones, de percepciones, de personas. Y esto que acontece de una forma aleatoria, de un orden aparente. Entonces, eu gostaria perguntar a vocês, imaginem também que isso é uma constelação, mas também um mapa. Eu gostaria pedir a vocês, os que queiram, que falem uma palavra de lo que vocês acham que é importante de lo que estamos falando agora. Qualquer. Desculpa. Actitud. Porta. Entonces eu vou escrever as palavras. Porta e atitude, não era? Também de forma aleatória, não? Alguém mais? Escute. Desculpa. Vínculo. Boa. Patrimônio. Tá bom. Oficina. Partilha. Patrimônio. Oficina. Oficina. Partilha. Que é partilha? Compartilhar. Compartilhar. Restauro. 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 De Restaurar. restaurar. De reabilitar. Arte. Eu vou a poner corpo. Inclusão. ¿Sí? ¿Fala corpo?
Desculpa, qual? Inclusão. 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 Futuro. Futuro. Passado. Passado, claro. Implicar. Pós. Aqui agora. Agora. Comunidade. Muito bom. Memória. Memória. Aprender. Memória. Pontos. Puentes. Pontes. Tá bom. Bonito. Tá, por agora. Pero hay algo bem increíble de esto que de pronto es bem fácil falar de conceptos, mas eu acho que el reto que tenemos es empezar a narrar estas experiencias y transformarlo en algo común, algo orgánico, algo que crece entre nós. Este es un ejercicio de diseño eu acho que bem poderoso, porque pode mostrar como el aprendizaje sucede de una forma lenta, de una forma que va creciendo o decreciendo, mas lo que intenta es vincular y unir. Como vocês vieron, estos fueron pontos y palabras diseñadas y escritas en forma aparente, mas si eu acho e propongo que se estamos juntos e temos paciência e muito, muito carinho e alegria, mas podemos conseguir uma nova geometria. E eu gostaria de pensar que a arquitetura é geometria, né? É o resultado de um processo construtivo. Então, vou tentar conectar estes pontos como uma espiral. Lo que parece que es aleatorio, tiene un orden aparente. Entonces, estoy bien nervioso. Voy a empezar desde el centro y esta espiral se va a ir construyendo y vamos a construir un orden aparente. Mas eu acho uma das coisas bem importantes de um processo de aprendizagem é confiar e também construir ambientes, eu falei isso antes, construir ambientes que quando nos equivoquemos ou cometamos erro, nos sintamos seguros. Então, graças por confiar em mim. Vou começar desde o centro. Que acontece algo, eu acho boa, que esta espiral pode crescer fora do formato, né?
ficar no vazio do que não se disse. Isso. Entonces, yo acho que es un ejercicio de diseño donde de alguna forma estamos juntos, de otra forma, y encontramos una nueva narrativa. Entonces, por ejemplo, lo que fue hablado por todos nosotros en una forma aleatoria, encuentro una nueva geometría. Entonces, voy a leer corpo, horizonte, y esto empieza a, yo acho, se convirtió en una poesía concreta. Corpo, horizonte, restauro, oficina, aprender, escutar, pasado, actitud, memoria, inclusión, ahora, futuro, comunidad, vínculo, porta, implicar, partila, pontes, voz, arte, patrimonio. Y voy a poner al final nosotros. No sé, esto es lo que tengo que decir. Claro. Pode ser uma maneira de fazer os relatórios Sim. futuros para unir ideias e conceitos. Mas lo que você está falando es increíble porque yo acho que de pronto la responsabilidad es crear una experiencia, hacer algo para construir un nuevo significado. Desbloquear. Sí. Yo acho que el arte y la arquitectura puede ser una ferramenta para conseguir ser indisciplinados y pensarnos de otra forma. Yo acho que el arte y la arquitectura tienen la responsabilidad de conseguir que estar juntos deje de ser una obligación y podamos aprender a estar. Obrigado. Temos uma pergunta. Som? Tá, ok. Este é um bocado intimidante. Eu queria contar uma história também que esta conversa toda me tem estado a lembrar. Uma história pessoal que pode parecer não ter muito a ver, mas depois vai fazer sentido. Eu há uns anos, gostava muito de cinema e via assim filmes mais europeus e etc. E muitas vezes ia vê-los para a casa dos meus avós, que moram ao pé de mim. E nessa altura houve uma fase que estava lá também a minha bisavó, que nesta fase já tem 98 anos, ela vem de uma família muito pobre, é analfabeta, e houve uma vez que vimos um filme que eu gosto muito, que é o Cavalo de Turim, do Bellatar. É um filme a preto e branco, aqueles filmes que se calhar associados mais a uma camada erudita, de filosofia, e eu vi esse filme com a minha bisavó e com os meus avós, e surpreendeu-me muito. Eles na altura disseram que gostaram do filme, mas podiam estar só a ser simpáticos, não é? Podia ser só uma coisa. Mas anos depois, já para aí passado 2 ou 3 anos, voltou-se a falar desse filme, já não sei a que propósito, e surpreendeu-me muito porque eles lembravam-se do filme e relacionaram-se do filme com o filme de uma forma se calhar profunda. Eles lembravam-se que iam tirar água ao poço no filme e que aquela pessoa tinha um cavalo que estava doente e etc. E muitas vezes é um filme que podemos pensar que está mais relacionado a esta camada mais erudita, mais intelectual,
Mas se calhar os meus bisavós e avós, ao não terem essa camada, também se conseguiram relacionar com o filme de uma forma muito mais fundamental e se calhar mais profunda do que apreendendo, se calhar, esses conceitos. E eu, no fundo, acho que isso se liga muito com o que tem sido discutido aqui nesta escola, desta espécie de relação e conexão com uma arquitetura mais erudita, como foi falado ontem pelo Ricardo, e como foi também mencionado pelo Carlos Bunga também ontem, com esta perspectiva mais honesta e humilde da arquitetura, não é? Que essa honestidade, se calhar, e humildade acaba por também trazer esse lugar mais afetivo e das pessoas, e não só para quem é exterior, como eu, que consegue, se calhar, perceber mais esse lado humilde, sem nunca cá ter estado, mas temos também esta relação com as pessoas que cá estiveram e viveram. E pronto, eu acho que, no fundo, esta escola pode ser esse filme nesse sentido, porque une estas duas camadas, e eu acho que a forma de, se calhar, de nos movermos artisticamente nesta escola é sempre tendo presente, fundamentalmente, esse lugar de afeto e essa experiência das pessoas, porque acho que só a partir daí é que se podemos relacionar de uma forma mais profunda. Pronto, é só isso. Uma continuidade em relação à vossa escola e, ao mesmo tempo, uma espécie de corte de brecha que a Filipe há pouco dizia que a experiência artística também permite, que é aquilo que o Nicolás fez de forma tão bonita aqui, ligar-nos a todos e criar esta constelação e fazer esta ligação entre o mínimo e o máximo, implicou um tempo outro, não é? Ou seja, outro tempo. O tempo que foi uma espécie de suspensão das nossas conversas, daquilo que estávamos todos a dizer, da necessidade de ter que ocupar o silêncio. Não, de repente fez silêncio, de repente, tal como no filme do Bellatar, entramos noutra dimensão, há um tempo diferente, que é um tempo onde, aliás, desculpem agora a passagem, minha cabeça é feita de ligações inesperadas. O Saint-Exupéry, no Príncipezinho, o mesmo autor do Príncipezinho, diz a determinada altura que nós ainda não somos amigos porque não somos capazes de fazer silêncio juntos. Esta ideia de um silêncio, que pode não ser este, pode ser outra coisa, mas esta ideia de entrar noutro espaço, noutro tempo, que esta escola também pode ser. Pode ser uma saída, não é? Este passeio de sair de um lado para o outro, mas esta passagem, não é? Uma experiência também que é, se calhar, às vezes mais liberdade do que às vezes a escola permite, e que pode acontecer dentro da escola, mas esta ideia de sair, que é isso que a obra de arte também permite, não é? Ou seja, sair para depois voltarmos de outra maneira. Não é para ficarmos fora. Interessa-me pouco, devo dizer, as obras de arte sejam só fuga. Interessa-me as obras de arte sejam saída, mas para depois regressarmos à vida com outra força. E se pensarem pensarmos todos juntos, como é que esta escola pode ser motor disso para as vossas escolas, ou seja, para a vossa atividade, para a vida dos vossos alunos, para a vossa vida. É porque isto também, às vezes, nós falamos só, pensamos nos alunos, mas isto é importante para os professores. Esta experiência é importante para todos, para cada um de nós. Mas a experiência de ganharem os professores, os funcionários das escolas, com isto é determinante. E já não estou a falar só do ponto de vista da arquitetura, estou a falar daquilo que os artistas vierem aqui fazer, o que é que vocês forem fazer às escolas com os vossos alunos, ter qualquer coisa que todos ganhem. E nós, professores, precisamos de mais experiências artísticas, mais conhecimento também nessa área. Não é conhecimento, mas mesmo experiência. Até do prazer, puro prazer. Puro prazer. E sabem, melhor que ninguém, os problemas também de saúde mental, de bem-estar, que nós todos precisamos de repensar. E isto pode ser entrar noutro tempo. E eu acho que este exercício que o Nicolás fez foi precioso para nos ajudar a entrar neste outro tempo. Mas, de repente estávamos ali, captados. Estávamos na constelação.
Estávamos lá, não é? Estávamos lá. E assim, uma espécie de hipnotista. Estávamos hipnotizados por aquele gesto. E isso é importantíssimo. Não para ficar lá, mas para agora regressar já a outros à vida, não é? Portanto, isso, desculpem, era só... Tem a ver com o Bela Tarde, também é uma entrada noutro tempo, mas ao mesmo tempo muito experiencial. As pessoas sentem que aquilo tem a ver com elas, ou pode ter a ver com elas. E não é de conhecimento. Ou seja, não é uma coisa... É que tantas vezes pensamos as artes ou a cultura como se fosse uma questão racional também, quando transformamos o resto de tudo, não é? Conhecer nomes de autores ou conhecer nomes de artistas. Não, tem a ver com a vida, tem a ver com a experiência. Posso seguir-te? E neste sentido da pertença, que o Paulo falava... Está aqui, desculpa. E neste sentido da pertença que o Paulo falava, há uma peça que eu adoro e que tem a ver com património, pertence ao espaço, e que é um espelho, e que quando nos aproximamos aparece uma frase que diz: tu não tens que ser perfeito para estar aqui. E esta ideia é super importante, porque para isto que estamos a conspirar não temos que ser especialistas em arte, deuses arquitetos como o Ricardo, ou magos como o Nicolás. Podemos ser nós, com as nossas imperfeições, com aquilo que sabemos, e pode ser uma criança de 3 anos ou um adolescente cheio de problemas em casa, ou o que for. Todos temos algo que pode trazer, e como o Paulo diz, que podemos entrar e sair e não precisamos de nenhum conhecimento, porque às vezes achamos: esta arte contemporânea não é para mim, isto é para quem sabe. Eu acho que o que a Porta tem feito e quer fazer é uma experiência em que todos pertencemos, com as nossas imperfeições. Quer dizer que isso não é verdade? É dizer que, exato, é dizer que esta relação desta arte num pedestal que o Carlos ontem também falava, o Carlos Bunga, não é? De tirar o pedestal da arte, de podermos juntos andar neste labirinto e sair do labirinto do Carlos. Já tem aqui. Eu tinha escrito uma frase que era para dizer ontem durante o dia todo, mas depois acabei por não dizer. Eu acho que a Porta tem que ter o mesmo papel que o Chorão Ramalho teve quando construiu aquela escola, ao deixar o muro para trás, como forma de provocação. E eu como filha da terra, não é? Penso que sou eu aqui só, o Elvio e a Dalila, acho que somos... não, este cá. Ela está há tanto tempo cá que a gente considera que ela é de cá. Mas eu e o Elvio é que somos os únicos que somos filhos cá da terra. E eu acho que a Porta tem que ter o papel de provocar as pessoas aqui do Porto Santo, porque nós estamos tão formatados a uma realidade que nos é imposta pelos outros de fora, e nós, como não temos meio como poder ter acesso ao outro lado só através de um ecrã, nos reduz imenso a nossa capacidade de poder criar, de abrir a nossa mente, não é? E eu acho que é muito por aí. Eu acho que é provocar os professores, que de certa forma estão condicionados também a todo o sistema, e que são tudo escolas públicas, não é? Estão dependentes de todo o programa que existe, e provocá-los um bocadinho a sair da rotina, daquilo que é imposto a eles. Eu penso que é o provocar. Penso que é o provocar. Bem, o que é que eu espero da escola? Espero que a escola tenha um espaço para desformatar as crianças e libertá-las dos currículos. Pronto, eu sou muito prática e é mesmo isso que eu espero da escola. Porque eu tenho 2 filhos e notei que eles, em idades muito pequenitas, e eles eram super criativos, desenhavam, era a linguagem deles, desenhavam, pegavam no lápis e desenhavam. E o que é que acontece? Entram no primeiro ciclo, eu acho que deixam de usar o desenho como a linguagem comunicativa com o adulto e com o meio, e passam a amarrar-se à linguagem escrita. E isso toda-lhes, e eles não arranjam soluções para problemas, é o repetir o I, o A,
E estamos muito presos aos currículos, muito presos aos currículos. Porque nós podemos estar aqui a falar com ideologias e tudo fantástico, mas não mudam os currículos. O perfil do aluno é espetacular. Temos que fomentar o espírito crítico. Como é que fazemos isso? Com 5 horas de matemática, com 5 horas de português, com 4 horas de inglês? É impensável. Na minha disciplina eu consigo fazer isso, mas noutras eu percebo que é impensável. E então a porta e a escola da vila, ou a escola da vida, como queiram chamar, é mesmo isso, desformatar as crianças. Sim, eu quando falo crianças, falo em todos, pronto. Mas eu falo o meu público, aquele com quem eu trabalho, que eu noto que os miúdos cada vez estão menos curiosos com algumas coisas e isso assusta-me, porque a curiosidade é a combustão para a aprendizagem, não é? E se não há curiosidade, dificilmente poderá depois... a aprendizagem fica limitada e condicionada. Por isso a porta é mesmo isso. É libertar as crianças dos currículos e os adultos e os professores. Mas para isso, como diz a Vera, é preciso também um bocado mexer com os professores. Mas não adianta se o currículo mantém. Não é? Nós podemos estar aqui horas e horas e dias e meses a falar. Aí posso só porque eu acho que há um desvio possível, que é... acabarem os exames nacionais. Isso será um grande objetivo. É óbvio. As universidades é que têm que escolher. Eu acredito mesmo assim que é possível pegar no currículo e dar-lhe a volta. Significa... pegar numa disciplina como a matemática e trabalhar matemática através de experiências geométricas e da própria... Sim, eu posso falar de uma experiência que fiz no ano passado com a minha colega Fátima. Nós somos professores de Educação Tecnológica e como professor de Ciências, que trabalhou no 8º ano Sustentabilidade e Biosfera e essas coisas todas, e pegou no tema que vocês ontem falaram, líquenes. Nós os dois juntámos, as duas áreas, Biologia e Educação Tecnológica. Pegámos nisso, ensinámos a técnica do crochê aos miúdos do 8º ano, através do conteúdo estruturas, conseguimos, e eles trabalharam a questão dos líquenes, o que é que eles fazem aqui na Terra, não é? Como é que sobrevivem, que relações é que têm. Depois outras disciplinas também se associaram e fizemos um trabalho colaborativo, não foi forçado, mas também parte muito da vontade de cada um. E aí não conseguimos mais nada. Mas é possível, não é? É possível. Dentro do próprio currículo. Mas é possível, mas poderia ser mais possível. Certamente. Muito mais possível. Mas posso só dizer uma coisa? Sim, claro. Mas é fundamental aquilo que acabou de dizer, que é para mostrar que já se faz. É porque às vezes nós ficamos com a ideia que a escola não faz, não consegue fazer e não vai conseguir fazer. E já faz. Sim. E este ano vamos voltar a fazer. Ter sublinhado isso e mostrarmos uns aos outros que já é possível fazer e, portanto, dar testemunho. Dar testemunho que vocês as duas juntaram-se e já juntaram outros professores e que estão a fazer. Isso também traz outros. É porque ficarmos sempre com a ideia que o currículo não permite fazer, vamos continuar... Mas falemos no secundário. Mas há projetos no secundário que também é possível fazer e certamente há colegas seus que os fazem e fazem porque eu tenho conhecimento de muitos em todo o país. Tem a ver com isso, tem a ver com mudarmos a perspectiva tantas vezes, que é perceber, por exemplo, que a matéria que eu daria de uma forma mais seca, a posso fazer de uma outra maneira, posso juntar disciplinas, posso pensar de outro modo. Sim, os exames são um obstáculo, são gigantes. São, mas nós também podemos matar gigantes. É isso que as histórias nos contam. Não tenho armas para isso. Sim, tem. É mentira, isso tem. Desculpe. Tem a ver com a atitude do professor querer fazer. E nós, educadoras, como não temos um programa para... Posso só corrigir uma coisa. Às vezes pode querer fazer e não saber fazer. E, portanto, uma das coisas que eu acho que é fundamental e que aqui já se falou é a formação de professores e a nossa formação contínua. Aprendermos com outros exemplos, partilharmos os exemplos. É porque às vezes eu posso querer fazer, mas ficamos... é impossível. Ou então não saber. E, portanto, por isso é que é fundamental a formação contínua, de saber outras experiências, de estar desperto. E é isso que eu julgo que aqui esta escola também pode fazer. E isso é importante, essa formação, até aqui no Porto Santo, porque
porque nós estamos condicionados por transporte para a outra ilha. Assim, há muita formação online, mas não há como ser presencial. Não. Presencial é sempre muito melhor. Mas eu estava a dizer, portanto, tem a ver também com a atitude do professor e também querer aprender. Isso mesmo. E nós, educadoras, como não temos programa a cumprir, nós aqui o criamos, portanto, temos esta liberdade de poder explorar. Isso mesmo. Às vezes o grupo nem todos estão predispostos, mas se nós quisermos, fazemos dentro da nossa sala e fazemos aquilo que aprendemos e com as crianças também aprendemos muito com elas. Isso mesmo. Há um programa produzido e realizado pela FTP que se chama Outra Escola. E tive conhecimento desta série, que são 13 episódios, e tenho a impressão que foram gravados entre 2019 até há bem pouco tempo. E está na net. Está... eu tenho aqui no telemóvel. Portanto, chama-se Outra Escola, RTP Play, e portanto são 13 episódios, há episódios de 20 minutos, há outros um bocadinho mais longos. E é de uma beleza e de uma... É emocionante ouvir professores, alunos, pais, a falarem da escola. E a gente sente, com esses depoimentos, que não estamos sozinhos. Que as pessoas têm a percepção que, apesar da máquina, de uma maneira geral, se instalou em quase todas as atividades, ainda é possível continuar a fazer coisas. É disto que vocês tinham acabado de dizer. Aconselho vivamente, é um programa muito bem feito, é um programa feliz nesse sentido. E sentimos que não estamos sós. Que há pessoas que as mesmas preocupações, estas que a gente exprimiu, essa que a Fátima diz, que a partir de determinada altura as crianças deixam... ficam com medos, e entram em se pedir confusões, o exercício não é? de desenho a cada um de nós, e eu fico um bocado inibida. Sim, por causa de quê? Do julgamento do outro. Exatamente. E acho que o tal espírito crítico que se deve trabalhar, está-se a trabalhar no sentido errado e não se está a dar a devida oportunidade à experiência gráfica das crianças e está-se a limitar muito. E eu noto isso com os meus filhos. Eu tento compensar em casa, mas é muito difícil, porque há os trabalhos de casa. Todas as outras linguagens, do corpo, da dança, da voz, sim, tudo. todas. Mas o desenho, então, já sabemos que trabalha muitas áreas, não é só motricidade fina, muita coisa. Mas a dança também. Posso só colocar na prática aquele exercício que fizemos dos pontos? Então, eu se calhar unia ali o cinema com todos e se calhar provocar e aquela ideia da colega de trabalhar que há sempre pontos para se trabalhar em comum, não é? E se calhar para provocar todos, se calhar, por exemplo, uma ideia, que me lembrei, o cinema ao ar livre, se calhar já provocava a comunidade, a parte cultural, já iam todos. Belíssima ideia. Aliás, o Maurício falava que a primeira vez... existe um projeto já? Foi aprovado, agora nós também estamos a fazer isso. Nós vamos fazer cinema ao ar livre, na fuga temática da ensino, na florestal. Muito bem. Portanto, foi aprovado. Vamos ter essa verba para poder levar a deficiência de outra forma, não é? É para a comunidade, ver a deficiência de outra forma. Somos todos nós, não é? Somos especiais. E é a riqueza de uma comunidade e há diferença. Boa. Já começa aí. Boa. E a gente na escola também tem uns caminhos que se calhar também já pensamos que o cinema é uma das maneiras das pessoas começarem a ler. Claro. Desta vez já trouxemos um projetor, mas ainda temos que criar condições de segurança à escola para que o equipamento possa lá estar. Era só para partilhar a preocupação da Fátima, que é uma preocupação legítima. E é verdade. Assola-me aqui um conceito que é o prestar contas. Prestar contas é terrível, porque ela diz que os filhos dela gostam de desenhar, é verdade. Depois chega ao primeiro ciclo, temos um perfil de alunos, temos um currículo cheio de chavões. E
estou aqui a pensar nesta questão de prestar contas e estou aqui na forma de não prestar contas. Como é que se pode não prestar contas? E para não prestar contas temos que sair da caixa. Eu, quando fiz a minha formação em ensino, já há alguns anos, de Valentes, falava-se daquele conceito da Escola da Ponte. Penso que todas as pessoas conhecem esse conceito da Escola da Ponte, que é uma escola fora da caixa. O próprio Checo admite que a escola está fora da lei. É uma escola fora da lei. Porquê? Porque é fora da caixa, porque os alunos não estão compartimentados, nem estão estanques dentro de um primeiro ano, dentro de um segundo ano. Os alunos vão para a escola e fazem aquilo que entendem num certo momento. E claro que todos os professores partilham dessa lógica, da lógica de partilha, lógica de ensino, e uma lógica que vai sempre ao encontro dos alunos. E para mim, o que a escola, o que a Porta 33 pode fazer, o que a Escola da Vila pode fazer, é isto. Eu até anotei aqui a minha ideia, que é derrubar muros e abrir portas. E gostei daquela ideia do Nicholas, que é desenvolver um vínculo na escola que crie este laço mais afetivo com as crianças. E como é que se pode fazer isso? Sair da caixa. Temos que sair mais. Temos que sair da escola mais. Porque há outra coisa que também me preocupa, que é, quando se constrói escolas, hoje em dia, estamos em 2021, ainda se constrói escolas, há exceções, não é? Mas por cá, na região, ainda se constrói escolas como se construía há não sei quantos anos atrás. Por exemplo, quando reconstruíram a minha escola, a Escola do Campo Baixo, agora tem aquele nome tudo grande, Escola Básica Secundária, não sei o quê. Até isso, não é? Pronto. Quando se construiu... É a Escola Básica... Do Porto Santo. É Escola Básica Secundária com pré-escolar e creche, professor Dr. Francisco Freitas Branco, vírgula, Porto Santo. É o nome da minha escola. É o nome da nossa escola. E já a minha sugestão é a Escola Básica Integrada do Porto Santo. Ponto. E estava aqui a falar sobre... A construção. A reconstrução mudou. Não? E eu já partilhei esta minha ideia com algumas pessoas. Enquanto se reconstruía a nossa escola, que era uma escola do plano centenário, aquela escola antiga, bonita, com 4 salas, com casa de banho, perdeu-se uma oportunidade. De fazer uma escola projetada para o futuro. Isto é em 2009. Reconstruiu-se agora a Escola Básica e Secundária, foi recaustada. E foi mesmo a conversa. Foi recaustada, ou seja, era uma escola com quase 40 ou 50 anos, 40 e tal anos, e investiu-se dinheiro na escola, e é o mesmo molde, é a mesma forma, não se sai fora da caixa. E porque na educação, e às vezes, eu acho que todos os colegas que estão cá devem partilhar isto comigo, a escola de hoje continua a ser o mesmo molde do passado. A educação é fundamental numa sociedade. E a gente continua, portanto, a imprimir este molde do passado. Quando queremos ir para o futuro, como é que se consegue imprimir o molde do passado? Estava aqui a dizer algumas coisas. Não disse, acho, o professor... Disse aqui alguma coisa, acho que não disse nada, mas pronto, era só para partilhar portanto, partilha da Fátima e esta experiência. Outra coisa, mais uma ideia que em 2009, quando se reconstruiu a escola, isto para dizer que às vezes os arquitetos e os engenheiros e o construtor não falam com quem vai trabalhar naquela escola. Com quem vive lá. Com quem vive lá. E vou-vos dar um exemplo que isso aconteceu, mas conseguimos reverter uma situação. A nossa escola, portanto, era uma escola de primária, de primeiro ciclo, portanto, virada para o mar, e eles tinham projetado um parque infantil para o lado nascente. Ok. O sol nasce daquele lado, põe-se daquele lado. E nós dizemos que o parque infantil aqui não vai resultar, porque o vento predominante é de nordeste, o sol põe-se ali, e depois o sol põe-se do outro lado oposto. Quando os pais vêm buscar os filhos,
não vai ser possível estar ali, porque vai estar frio, vai estar sombrio, não vai ser agradável para as crianças. E o construtor aceitou mudar o parque para o outro lado. Porque nós depois envolvemos, falamos com quem estava no terreno, na obra, e concordaram com a sugestão e aceitaram mudar. Isto para dizer que às vezes é preciso falar com quem vai usar aquele espaço para saber o que é que nós precisamos. E às vezes isso não é feito. Mas a minha ideia é esta questão: a escola da vila deve derrubar muros e abrir portas. Esta é a minha ideia. Só dizer que o Nicolás tem um projeto, muito bonito que se chama precisamente Salas de Aula e que é repensar, para poder pensar de outro modo, o que é que pode ser uma sala de aula hoje. E esta exposição que vai para o Centro Cultural de Belém, poderão vê-la a partir de março, que ontem foi falado, é precisamente sobre isso. Mas isso ao nível da arquitetura e do património, eu acho que levanta uma questão-chave, e falámos disso, dos arquitetos não serem deuses, que é ao nível da encomenda e ao nível da burocracia do Estado e ao nível dos regulamentos e de uma certa sobredeterminação do projeto, que quando chega às mãos do arquiteto já vem praticamente todo formatado de um caos, e é literalmente um caos legislativo que depois dá algumas consequências. E é óbvio que há arquitetos e arquitetos. Isso, e há alguns que têm mais capacidade de falar, mobilizar, entender e ouvir, e outros que despacham o serviço antes das 5 da tarde, não é? Mas e retomando também, e fazendo um pouco uma ponte com aquilo que foi uma das ideias centrais da sessão de ontem, das obras que a Fernanda Fragateiro e a Mariana Pestana também mostraram, muitas vezes, antes dos projetos existirem, dos projetos de arquitetura, dos projetos de transformação, inclusivamente das escolas, ou na construção desses projetos, pequenas ações, pequenos workshops, atividades formativas, em que se constroem dispositivos. A Mariana explicou aquela história de pôr o pote do cozido em cima da mesa, e isso permite mobilizar a comunidade em torno de um espaço, em torno de um lugar. Nessa mobilização, como estamos aqui a fazer hoje, ouvir o que uns e outros estão a dizer, e nessa dinâmica de relação entre o edifício, através de determinados dispositivos, através de determinadas ações, perceber melhor e reclamar para a comunidade os próprios edifícios. O Governo quer fazer aqui uma obra, mas só faz se fizer como nós queremos que essa obra seja feita. Portanto, a sociedade reclamar para si também o espaço em que vive e não o deixar à mercê da burocracia do Estado. Basicamente era um pouco... Posso? Uma democracia radical, não é assim que deve ser. Posso? Obrigada. Esta questão da escola mexe connosco. Somos parte da escola. Falou-se em património. Património somos nós, professores, alunos, os pais, a comunidade educativa, não é isso? Há anos que se fala nisto. Ora bem, aparece a porta, que por acaso ficou numa escola, e ainda bem, que é a grande porta, que os recebe quando vêm do colo dos pais e que lhes abre as portas para a vida e para o mundo. Por aí estamos todos bem. Mas poderia ser outro edifício qualquer. Por acaso foi a porta. Está implicado aqui um arquiteto de renome e que nós vamos aprendendo a conhecer por aquilo que felizmente vocês nos trazem. Porque até aqui era mais uma escola como as outras. Nós agora já começámos, ainda ontem a minha colega, estávamos a ver aqui as obras do Chorão Ramalho aqui no Porto Santo. Portanto, reparem que as coisas começam de facto a mexer. E isto é que é o trabalho de uma escola. E tanto é o trabalho de uma escola
que a porta começa por implicar as pessoas. Eu sou professora ali em cima na ex-secundária lá de cima, que toda a gente chama liceu, ou que muita gente chama liceu, embora seja um termo que já está desatualizado, e houve obras de remodelação que foram para pior para toda a gente, Desde espaços de janelas que foram reduzidos, a não se poder, contraplacados que foram colocados, o teto que baixou, aquilo já era um pré-fabricado, portanto, e foi dito por gente de responsabilidade na educação que era a melhor escola, portanto, da Madeira. Os que lá estão sabem que não é. A minha colega já disse, somos professoras de educação tecnológica, é natural que precisemos de pregar um prego para pendurar um martelo, porque se nesse dia estamos a falar de um martelo ou estamos a falar de uma tesoura, queremos mostrar. Isso não se pode fazer. Uma escola nova, ok? Com todos. Agora eu pergunto, é preciso, ou só a porta 33 é que começa a questionar que escola da Vila Vida é esta? Nós que estamos ali a tempo inteiro, não fomos questionados, não teremos uma opinião? Portanto, acho que é muito fácil falar-se, sim senhoras, tudo isso, mas vamos primeiro olhar para nós. Vamos primeiro ver o que está mais perto. É porque de teoria já andamos a estudar há muitos anos. E de facto, não se assumir a coisa e se pegar o touro pelos cornos, a gente nunca vai a lado nenhum. Não vai. Portanto, eu já ando há mais de 40 e tal anos nisto. Portanto, já estive em várias escolas, já sei onde é que a porta estava sempre aberta e agora, infelizmente, vejo-me, no fim de carreira, cada vez mais limitada. Portanto, o que é que se passa? Nós tínhamos, e eu sou professora das áreas oficinais, tínhamos 3 tempos, já nem me lembro, já sofreu tanta mudança. Agora temos... Não, os minutos, que são 90 minutos por semana. Para cumprir um programa, atenção, cheio de rigor, cheio de critérios, cheio de objetivos, não é? Outra questão, tudo visando o conhecimento. Agora, lado psicomotor, nem vos conto, nem vos digo. Aquelas questões básicas, que se eu disser o que me aconteceu a semana passada numa aula, vocês vão todos me bater. Um aluno estava a medir, ele já tinha medido mais do que uma vez, estávamos a cortar fios, e estava a medir com a régua, portanto, colocada para a direita, o 0 estava à direita, ok? Portanto, virou a posição de régua, e estava a medir assim. E o menino não tem deficiências, está bem? Podia ter alguma deficiência, e o esquema ser diferente. E já tinha cortado vários fios. E antes funcionávamos como par pedagógico. Agora trabalhamos individualmente, onde temos 3 ou 4 alunos. Eu neste grupo tenho 3 ou 4 alunos com problemas de autismo, para esse apoio individual maior, que precisa, efetivamente. Mais aqueles que avançam um bocadinho, professora, em que eu tenho que estar sintonizado com o miúdo na dimensão do seu problema. Não é? Depois há outra questão, uma palavra que eu registrei ali. Confiança. Nós tínhamos que ter confiança quando ele ia desenhar a espiral. E ele ficou nervoso. E o nervoso é sinal de responsabilidade. Ou seja, eu sou a mais velha daqui, serei. Estou a falar como tal. Nesta altura, o ir para a escola não é nenhum prazer, não é nenhum desafio. É uma situação de angústia, de preocupação. E eu chego a casa e digo ao meu marido, que também foi professor durante muitos anos, então o que é que eu andei a fazer estes anos todos? É que há uma sensação que aquilo que eu já venho a repetir parece que não surte efeito. Isto é uma sensação de frustração, porque se está muito preocupados com os alunos,
E os professores não são acarinhados, os professores não são estimulados. Eu não quero que me peguem ao colo. Eu quero que me respeitem enquanto professora, enquanto autoridade dentro de uma sala. E há valores, que a palavra autoridade não mete medo a ninguém. Há valores que têm que ser retomados, tidos em conta, dentro da própria escola. Não é preciso vir de cima do Ministério, estar lá decretado. Eu acho que o lado afetivo está absolutamente perdido na escola. E agora, mais do que nunca, que nós vemos os miúdos cada vez mais individualizados, até dentro da sala de aula. Para nós, os tablets são um empecilho. Porque eu não consigo tocar no miúdo enquanto estou a cortar fios com eles, por exemplo. Não há o olhar para o professor. E então? O que é que falta aqui? Estamos à espera que a Porta 33 nos venha dizer isso? Ainda não se refletiu nisto? Ainda ninguém reparou que isto está a acontecer? Pois não se repara em casa, como é que se há de reparar na escola? Desculpem, mas isto, eu vou usar uma expressão bem madeirense, que talvez não conheçam. Isto mexe-me com os bofos. Mexe mesmo, mexe-me com os nervos. De facto. Se calhar, se é que eu podia dar alguma sugestão, mas estas palavras, estes verbos, o implicar, o aprender, cuidar, incluir, vamos a fixar lá numa das paredes da porta, para ver se, pelo menos quando eu entrar lá, me lembrar que isto é importante na minha vida. Muito obrigada. E desculpe o desabafo, mas é muito sincero e muito sentido. Pois é, agora também estava-me a lembrar que naqueles pontos todos e naquela constelação que se criou, há uma palavra que não entrou, que é o amor. Eu acho que é o que mais falta depois para se conseguir enfrentar os bofes, estas coisas todas. Mas há palavras que tiram em desuso e são, quer dizer, cria ambientes pejorativos. Infelizmente há assim. Palavras que eram nobres pela sua natureza etimológica, pelo uso que se fazia dela. Uma delas é o amor, realmente. Agora, se tu vinhas para o Porto Santo e das primeiras palavras que colocasse era amor, e eu olhar para a gente com arzinho meio, aqueles... Não, concordo. Porque há o projeto de ler com amor. Está bem, mas isso é ler com amor. Mas agora tem a a palavra amor só... dá um jeito, sim. Enfim, vamos beber um café. Eu não sei se consegui distribuir as senhas para todos. Os que não tenham, eu tenho aqui um delas. E aproveita que usemos ou não usemos, vamos pagar. Obrigada. Mas tem chá, tem chá, tem... Em relação aos aspectos práticos da ação de formação, querem saber fazer, ainda não percebi bem que no relatório que irão fazer, se é enviado para o e-mail das portas da Medicarias, ou se é, vocês colocam diretamente Não costuma ser assim. Não, costuma ser, vocês estabelecem uma data, depois nós mandamos um documento para vocês e depois isso então vamos estabelecer uma data razoável que vocês achem conveniente. Uma semana, 15 dias. Mas de qualquer maneira, a equipe da Direção Regional de Educação, que fica situada no Funchal, tem sido muito estável. Qualquer dúvida que eu tenho, telefono, e há duas pessoas que têm ajudado a gerir este processo. Se vocês sentirem que há alguma insuficiência, também têm o meu contato telefónico, podem informar. Aí vocês estão mais habituados do que eu. Mas só vocês estabelecem uma página, normalmente tem 2 páginas.
A última que existe é uma página. Então, uma página A4, não sei bem quantos caracteres poderá ser. 1800 caracteres, com espaços. Olha, então, pronto, apontamos para aí. Depende também, essas são as páginas curtas, isso é a página stand-by. Então, fazem o favor de enviar para o e-mail da porta, porta33@porta33.com. Se vocês sentirem que há falta de comunicação por algum motivo, podem me ligar. Como vos disse, a Direção Regional da Educação é muito estável, portanto, eles têm uma equipe conhecida que ajuda a gerir as ações de formação. O edifício deles até é na rua dos Ilhéus, portanto, tenham algum cuidado. E penso que não haverá qualquer tipo de problema. Portanto, se houver alguma ausência, já sabem, pronto, é comunicado, resolvemos esse. É porta33@porta33.com. porta33.com. .com, é PT. Não, tá? Tá? O meu telemóvel é 916165720. Eu penso que está alguns por aí escrito também. 916165720. Uma semana para fazer. Uma semana ou duas? É melhor uma semana, se não se for duas, vamos já ler. Agora, Porta 33, Porta 33. Onde é que vais? porta33.com. Ah, pois, é isso. É porta 33. É duas vezes porta 33. Porta 33, @porta33.com. Este seminário está online já e vai estar no site da Porta. Portanto, podem ver o que ontem se disse. Eu acho que já disse isso, mas ontem tivemos 255 pessoas a acompanhar online o que estava aqui a fazer, que é um número gratificante. E sabem de onde é que eram as pessoas? É da Madeira? Não, isso não sei. Bem, agora depois pode-se ver, mas... Depois podemos ver, depois gerimos, e a tendência vai ser aumentar o que está lá em arquivos. Claro. Voltam lá, não é? Pronto, nós esperamos ter conseguido comunicar as nossas incertezas, as nossas angústias em relação a este projeto. Pronto, e queremos reiterar que está em vocês, isto não faz sentido. Pronto, a escola é aquele património, ainda bem que já se conseguiu isso. É bom para o país, não é só para o Porto Santo, é para o país. Pronto, para o mundo. E agora realmente a nossa questão é esta, é como dar futuro àquela escola. Porque o passado foi aquilo que foi brilhante, foi estimado, foi celebrado. Agora é ver como é que se pode projetar aquela escola para o futuro, mantendo a presença das gerações anteriores que lá passaram. No fundo, é esta continuidade que nos dá sentido à vida. Da minha parte, eu ia para a praia. Desculpa, eu sou um bocadinho aquela série, como já viram também. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu só queria lembrar uma coisa que o professor ontem disse e que me parece importante, que é aquela questão de alguns alunos autistas que existem, hoje aqui também foi sublinhado, e que valia a pena retomar para um projeto futuro de trabalhar com algum artista que venha para cá, em ligação com os professores e com esses alunos autistas ou pessoas autistas que estejam aqui. Acho que era um trabalho muito específico que se podia vir a fazer e que as artes, o património, a cultura podia dar aí também uma ajuda
E pode ser um trabalho importante a fazer. Era só lembrar isso. Só na continuação, na Casa da Cerca, onde eu trabalho, temos todos os anos residências artísticas. Está desligado. Já está ligado. Agora posso começar a cantar. Temos residências artísticas para crianças e temos uma semana dedicada a crianças com alguma dificuldade de aprendizagem. Já fizemos com crianças com autismo e numa relação com a natureza e com o desenho é bastante extraordinário. E também há uma coisa que poderia acontecer. A Antónia Arroio pediu-nos para fazermos um estágio com um miúdo autista. Ele vem todas as semanas desenhar no jardim da Casa da Cerca e depois nós vamos falando com ele, portanto é possível às vezes 1 a 1 funciona muito bem, às vezes em grupo, mas às vezes tanto só para dizer que é possível também essa atenção e esse trabalho. Queria agradecer-vos imenso pelo vosso tempo, pela vossa generosidade, por confiarem no processo. Isto é um processo. Não sei, foste tu, Ricardo, que falavas, que hoje em dia cada vez mais o processo é o caminho, mais do que onde é que vamos chegar, é que vamos juntos fazendo este processo que é demorado, é longo, ainda bem que é longo e demorado. Não temos nenhuma solução, Fátima, desculpa, para como resolver os problemas, não sabemos. Não somos um grupo de forcados para agarrar o touro. Somos. Estou com o ombro avariado. Às vezes cernelho, outras vezes frente. Somos no sentido de que... Às vezes somos deitados. Somos no sentido de querer ir de frente para esses problemas. Mas que o processo, se calhar, é o mais rico de tudo isto. E como o Nicolás dizia, que eu também falei ontem, que começa a cada dia que vocês entram na escola e que não vos apetece, ou cada dia que vos apetece, cada dia que estamos juntos é uma parte desse processo e confiem nesse processo que eu acho que é muito importante. Mas queria agradecer-vos imenso da vossa generosidade, do vosso tempo, de partilharem convosco as vossas angústias, preocupações, alegrias, histórias. Foi mesmo... Acho que ontem foi ótimo, mas hoje foi muito especial. Por isso que sinto-me super afortunada de ter estado esta manhã convosco. Obrigada. E obrigada à Porta de nos ter trazido aqui. Eu quero dizer uma coisa. Sim, confiar no processo, mas eu penso agora, sinto agora que o processo é agora. Está sucedendo. No tenemos que esperar nada, estamos juntos y eso es lo más importante. Y de pronto si confiamos en el proceso, y lo más importante es lo que está aconteciendo ahora, y el punto de partida es que estamos juntos, piensen, imaginen que el punto de llegada va a ser increíble, porque no lo conocemos. Y nos vamos a sorprender mucho y vamos a crear un nuevo lugar en el cual todos de alguna forma cometemos boas errores. Y ahí es cuando aprendemos. Para recuperar.